Muito bem, alunos e alunas, voltamos então para a nossa aula 2. Espero que vocês não estejam reclamando que a minha atividade foi muito simples, muito básica. Caprichem nessa resposta, espero que já tenham aproveitado o tempo que sobrou para dar uma lida também no restante do conteúdo. E nós vamos, ao final de cada bloco, ter uma atividade, serão 4 blocos, 4 atividades, cada uma valendo 1 ponto. E vocês precisam me enviar essa atividade no máximo até segunda-feira. Faz logo, porque vem mais aí pela frente. E tem as outras aulas aí com os outros professores. Então, por isso que eu estou dando esse tempo já para quando terminar as aulas, terminou também as atividades. Até segunda, tudo isso tem que estar comigo para que eu possa estar corrigindo. Só lembrando que você deve se identificar também na mensagem. Olha, eu sou o aluno fulano de tal, aluna tal, de sobrenome tal. Esta é a questão primeira, esta é a questão segunda e assim por diante. Se vocês forem digitar, deixa para enviar tudo junto, tá bom? As 5 questões. Quem for mandar foto também pode fazer a mesma coisa. No final das 4 aulas, você faz as fotos já das 4 respostas, tá bom? Pode enviar 4 fotos, não tem nenhum problema não. Mas não esquece de se identificar, porque senão vai misturar as conversas e eu não tenho o contato de vocês salvos, a maioria de vocês, então preciso delas de maneira conveniente para não ter problema depois nas notas de vocês. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula e nós vamos falar agora sobre o trabalho pastoral. E aqui, gente, eu estou usando o termo pastoral, pastor, obreiro, e eu espero que não tenha nenhuma feminista translocada aí entre nós, com todo respeito. E são termos que vão se constituindo e pastoral é a palavra mesmo, né? De pastorear, de cuidar. Não tem muito rodeio, não. Então, não se sinta ofendida, você, minha irmã, por eu estar usando este termo. Quando eu usar este termo, você já sabe que está envolvendo todo mundo, tá bom? Então vamos ao trabalho pastoral. Nós falamos até aqui de vocação, que é aquela primeira parte, que é quando você se identifica, quando você descobre que tem privilégios no reino de Deus e você quer entrar nesse reino e fazer parte desse privilégio. Então aqui nós chegamos a mais uma pergunta. Deus chama pessoas ociosas? Pensa aí comigo. A gente ouve muito as pessoas falando sobre eu estou sem tempo agora, eu não consigo me dedicar porque eu estou estudando, ou porque eu estou em um trabalho, eu estou em um projeto pessoal. Ou seja, as pessoas estão ocupadas para fazer a obra. Esta que é a verdade. Eu não vou poupar palavras aqui, não. Vai com tudo mesmo. As pessoas estão dando desculpas para não fazer a obra. Então, deixa eu colocar aqui o slide da pergunta. Deus chama pessoas ociosas? Não. Ou sim? O que vocês acham? Nós vamos ver aqui alguns exemplos para fazer você pensar. Vamos lá. Adão, no Antigo Testamento, cuidava do jardim antes mesmo de pecar. Este é um erro que as pessoas disseminam constantemente. O trabalho foi uma coisa que o diabo inventou. Se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mandava matar. E por aí vai. Vocês devem ter aí uma série de outras frases desse tipo. Mas veja bem, quando Deus faz o jardim e coloca Adão ali, ele já o coloca para trabalhar. E ele não tinha pecado ainda. Primeira tarefa dele uma tarefa difícil. Tem gente que leva 9 meses para escolher o nome de um filho e chega o dia de nascer e ainda está em dúvida que nome que coloca. E agora imagina a tarefa de Adão dar nome aos animais ali, todos os animais. Presta atenção nisso. Já não é uma tarefa simples, né? Mas a Bíblia diz também que ele ia lavrar a terra, ia produzir, ia cultivar, ia cuidar ali do jardim. E passando adiante, você tem Caim e Abel.
Você diz assim, pastor, mas Caim não era chamado. Pois é, até os ímpios, no caso dele que agiu impiamente, era lá um homem trabalhador também, mas o que eu incluí Caim aqui é porque ele sacrificava a Deus, né? Muita gente usa a questão de que Deus não atentou para a oferta porque era uma oferta ruim, e tudo indica que sim, mas a gente deve considerar muito também a questão do coração de Caim, né? Mas o que eu quero abordar aqui não é isso. O que eu quero abordar aqui é que mesmo ele, que não andava retamente diante de Deus, era um sujeito que estava ali trabalhando. Então, a gente precisa refletir o caso dele, de Abel, porque que trabalho não é de Deus. Aí a gente chega no próximo exemplo, é Noé. Imagina aí você ter três filhos para alimentar, naquela época que não tinha supermercado, não tinha trabalho registrado. Hoje eu vejo as pessoas muito apreensivas. Não tem emprego. No Brasil tem 14 milhões de desempregados. Mas houve isso porque está falando de pessoas registradas no Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho não existe mais. Mas pessoas registradas de alguma maneira em algum trabalho. Mas e aqueles que trabalham por conta própria? Aqueles que são agricultores, que são autônomos? Na época de Noé não existia nada disso. Então cada um tinha que dar o duro mesmo, ralar, enfrentar o sol e trabalhar. Aí Deus chega para ele e diz, olha, tem um projetinho básico ali para você. Qual que é? Construir uma arca. Arca? O que é uma arca, né? Não tinha nada disso antes. Disse, olha, é o seguinte, é bem básico, vai levar só 120 anos. Pensa aí, né? A maioria de nós nem sonha com isso. Mas são 120 anos, então o cara tem que trabalhar, sustentar a família dele e ainda trabalhar por 120 anos na construção de um barco gigante para juntar um monte de animais, alimento para esses animais, em um projeto que não era dele, era um projeto de Deus. E ele foi lá e encarou. Você tem mais um aqui, o Moisés, né? Apacentando as ovelhas do sogro, tentando sobreviver lá, longe da corte do Egito, largou tudo para trás e está apacentando ovelhas. Bezalel, o sujeito lá que preparou todos os ornamentos do tabernáculo que foi construído no deserto. Era um artífice talentosíssimo, né? E foi lá chamado para para preparar e liderar a obra do tabernáculo. Gideão, olha só, o sujeito estava lá malhando trigo, cuidando das suas coisas, tentando sobreviver em uma época de escassez, onde o Israel era invadida por inimigos o tempo todo, que levavam os bens, saqueavam, matavam pessoas. E ele está lá trabalhando, se escondendo no anonimato, tentando ali conseguir alguma coisa para sua família. Deus manda um anjo lá e fala, olha, vamos sair do anonimato e vamos dar as caras, porque tem um povo aí para tu libertar. Né? Imagina um anjo chegar lá do seu lado do seu trabalho, dizer assim, olha, larga aí esse equipamento, porque tem muita gente precisando de ser liberta. E aí, bora lá? O que você diria, hein? Então, e a Débora, que era uma mulher que julgava, era juíza, né? E que, segundo o que está escrito no livro dos Juízes, julgava ali debaixo daquelas palmeiras muito características, né? Quando se trata delas, a gente lembra logo Débora. E é chamada para liderar também o pessoal. Você vai mais adiante, na verdade a história acontece antes, né? Mas o caso de José, escravo diligente, veja bem, isso aqui é uma coisa que também eu vejo muito as pessoas reclamando, e não é só na igreja, principalmente no trabalho secular. Reclama do patrão, reclama do encarregado, reclama do gerente, reclama de tudo e de todos. José é levado injustamente, vendido pelos irmãos, perdeu tudo, pode-se dizer, e ali ele vai ser um escravo como? Da melhor maneira possível. Resultado, ele se torna um mordomo, também excelente na casa de Potifar, ganhou a confiança, depois perdeu por causa da perturbada da esposa de Potifar, ele vai ser
acusado injustamente, é preso e na prisão o que acontece? Ele poderia ter chutado balde, chutado a grade, chutado quem quer que seja e ter se zangado, jogado tudo para o alto. Peraí, Deus, primeiro o Senhor me deixa ser vendido, depois o Senhor deixa eu achar que estou me dando bem na casa de Potifar, venho terminar na prisão? Como assim? Né? Eu fui fiel lá, a mulher queria adulterar e eu fui fiel a Deus e é esse o pago que o Senhor me dá? Não, ele ficou na dele, sossegado, lá se empenhou também na prisão e ganhou a confiança do carcereiro. Resultado, posteriormente, vocês já conhecem a história de como ele salvou não só o Egito, mas muitos povos vizinhos ali, se tornando o governador. Mais adiante você tem o Davi, né, que era um exímio pastor de ovelhas, que guardava, né, com muita valentia os rebanhos da família, e Deus também vai buscá-lo lá de trás das ovelhas para se tornar rei de Israel. E Eliseu, que quando Elias chega lá para ungí-lo profeta, estava arando a terra, preparando a terra, não era com uma junta de bois como se fazia comumente. Era uma 12 juntas de bois, ou seja, era um trabalho pesadíssimo para dar conta. Estava lá ele trabalhando, poderia ter dito, profeta Elias, tanta gente em Israel, logo eu, né? Eu tenho que cuidar das terras, eu vou herdar essas terras do meu pai, eu preciso cuidar delas. Mas não, ele obedeceu ao chamado de Deus. Então, esses exemplos que a gente tem no Antigo Testamento é para fazer você, jovem, ou senhor mesmo, já casado, refletir. Porque às vezes a gente quer que Deus ele nos use de uma maneira muito conveniente a nós, mas não ao reino de Deus. E a gente precisa decidir se a gente acredita mesmo na palavra de Deus, como ela foi escrita, ou se a gente acredita só naqueles trechos que a nossa incredulidade consegue entender. Porque se ele me chama para a obra, seja eu tendo uma herança dos meus pais para cuidar, ou tendo um trabalho pessoal, uma empresa mesmo minha, eu preciso entender que os meus interesses, eles não podem estar acima dos interesses de Deus. Eles estão abaixo e muito abaixo. E se eu me render a Deus e ao seu chamado, ele não vai me deixar faltar. De maneira alguma. É para isso que eu preciso. Mas aí chega aquele pai, aquela mãe. Mas e tudo que a gente investiu na sua faculdade e agora você não vai... Quem disse que não vai servir para nada? Vamos ao nosso próximo exemplo. No Novo Testamento a gente encontra o Zacarias, o pai de João Batista. Ele estava onde quando o anjo foi até ele levar a mensagem que João Batista nasceria? Ele estava no templo, servindo, né, no seu ofício como sacerdote. O José, o carpinteiro, né, o pai adotivo de Jesus, era um bom carpinteiro, sujeito trabalhador, cuidou de Jesus enquanto Jesus era criança e depois a gente vê Jesus sendo reconhecido também como alguém que ajudava José na carpintaria. Então era um sujeito que poderia também dizer, olha, logo eu, porque eu, né? Aí ele tem que cuidar de Maria, que está grávida, e ele não entende muito bem por quê. Tem que fugir, aliás, tem que ir para Belém, né? Primeiramente, onde o menino nasce. Tem que ir para Belém por causa do recenseamento, com essa mulher já grávida. Tem que, depois o menino é ameaçado, ele tem que fugir para o Egito. E depois volta para Nazaré. Ou seja, a vida dele vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque tem um plano muito maior, que é o plano de Deus para salvar a humanidade. E isso é muito mais importante do que o conforto e a estabilidade financeira de José. Você está entendendo isso? O seu pensamento egoísta e a sua estabilidade e o seu conforto não são mais importantes do que o chamado missionário para evangelizar as pessoas. Você tem que entender isso. Não há espaço na Bíblia para a sua justificativa ou para as minhas. É isso que a gente tem que encarar
com seriedade. Ou a gente crê na Bíblia como ela é, ou a gente dá lugar à incredulidade. Voltando ao nosso slide, a gente tem aqui Jesus declarando que o meu Pai, ou seja, Deus, trabalha até agora e eu trabalho também. E aí vem uma questão muito séria, meus queridos. Porque às vezes você vê o sujeito que se diz vocacionado entendendo o trabalho pastoral como pegar uma Bíblia e ler ali na hora do culto ou na casa de um e de outro, e ele esquece que trabalho é muito mais que isso. Então Jesus, ao abrir a boca e dizer, meu Pai trabalha, que necessidade tinha de Deus continuar trabalhando? Ele fez a humanidade, fez o mundo, colocou o ser humano aqui para crescer e multiplicar, e só arrumamos dor de cabeça para ele. Isaías vai dizer que nunca se ouviu na história de alguém, de um Deus, que tenha trabalhado tanto para aquele que nele espera. Ou seja, Deus trabalha o tempo todo, Jesus trabalhando o tempo todo, o Espírito Santo trabalhando o tempo todo, e a gente fazendo o quê? E tudo isso que eles fazem é para nos salvar. E para salvar os perdidos que estão por aí. Então, que perspectiva que a gente tem a respeito disso? Que perspectiva que a gente tem a respeito do reino de Deus? Então, o próximo exemplo aí é os próprios discípulos que foram chamados. Você tem Simão, Pedro e André, que eram o quê? Eram pescadores. João e Tiago também. Você tem o Levi, que é o mesmo Mateus, que estava na alfândega cobrando impostos. Jesus chega para ele e diz, segue-me. Eu fico pensando, a cara de Zebedeu, o pai do João e do Tiago. Tá lá, o pessoal chegou da pesca, está consertando as redes, está lavando, arrumando tudo. Eu cresci numa casa de um pescador, passei grande parte da minha vida na casa de um pescador, vi o trabalho que era levantar de madrugada para ir atrás de tirar as redes. Colocava tarde da noite, tirava de manhã ainda cedo para poder levar aquele peixe fresco para o mercado. Então esse pessoal trabalhava muito. E ali era a profissão praticamente passava de pai para filho. E aí Jesus passa por eles e diz, olha, vem que vocês vão ser pescadores de homens. Eles deixam tudo e acompanham Jesus. Fico pensando na cara de Zebedeu naquele dia, né? A felicidade dele, assim, só que não. Mas a voz do Espírito falou mais alto. A mesma voz que fala com vocês e quer que vocês sigam. Volta ao texto. Paulo e Áquila. Gente, Paulo tinha, imagina, pensa que a quantidade de igreja que Paulo fundou, a quantidade de textos que Paulo escreveu, a quantidade de gente que tinha atrás de Paulo para matar ele, que ele precisava quase de um sistema de inteligência para sobreviver, o pessoal ficava levando ele para um lado e para o outro, às vezes fugindo. E o sujeito ainda tinha tempo de fazer tendas. E você aí dizendo que não tem tempo para Deus. O médico Lucas, que dispensa comentários, né? Escreveu um evangelho extraordinário. Ele não era judeu, não estava entre os discípulos que Jesus chamou, e mesmo assim conseguiu a tarefa incrível de escrever tanto o evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos. E eu te pergunto, como que ele evangelizava, como que ele cuidava dos doentes e tinha tempo para pesquisar e escrever esse conteúdo tão grande? Pastor, mas não era o Espírito Santo que inspirava? Sim, o Espírito Santo inspirava, mas o Espírito Santo vai usar o que você tem, né? Não era psicografia que nem aquele médium lá que vocês conhecem, não, tá? Era revelação de Deus, era direção do Espírito Santo, era, mas ele também precisava correr atrás do conteúdo e buscar isso em Deus para poder ter o que escrever. Então, meus queridos, vem a grande questão. Deus tem sim um apreço muito grande por pessoas trabalhadoras e deseja muitas vezes chamar essas pessoas na vocação que elas estão. Eu estava pensando, enquanto escrevi esse material,
Quantas viagens de barco Jesus fez? Eu te pergunto, quem mais preparado para estar com ele do que pescadores experientes? Já pensou nisso? Ah, mas os pescadores ficaram com medo, os pescadores também na hora da tempestade e tal. Sim, porque tem coisas que fogem do nosso controle. É por isso que a gente confia nele. Mas estar presente ali pescadores fazia muita diferença nessas viagens de barco. E a sua profissão, lembra lá da questão atrás, quando os pais perguntam: ah, mas, gente, mas eu investi tanto, a faculdade foi tão cara, você estudou e agora o que você vai... Quem disse que essa faculdade foi inútil? Quem disse que esses estudos foram inúteis? A questão é como que você vai colocar este conteúdo enorme que você tem dentro do reino de Deus e usar isso para a glória de Deus. O Bezalel, que construiu o tabernáculo, o Paulo, que construía tendas, o Lucas, que era historiador e médico, voltando ao Paulo, que tinha lá a cidadania romana, que tinha o conhecimento teórico das leis, que era uma pessoa influente, o José de Arimateia, que era senador e foi lá conversar com Pilatos, pedir o corpo de Jesus. Então, como você vai usar essa tua faculdade de administração dentro do reino de Deus? Como você vai usar esse seu curso de direito dentro do reino de Deus? Como que você vai usar essa tua habilidade para desenhar, para digitar, para contabilidade, seja lá qual for a arte que tu tem, a habilidade que tu tem, e pode ser usado para a glória de Deus. Gente, administrar uma igreja hoje no Brasil está tão difícil e a tendência é ficar cada vez mais. Então, quanto mais contadores, quanto mais advogados, quanto mais pessoas formadas em administração nós tivermos, melhor. Então, quando a igreja quer montar um projeto social, quando a igreja se a igreja resolve abrir uma ONG, ou se um grupo de irmãos resolve abrir um projeto social por conta deles ali mesmo, mas pessoas da mesma igreja, não é um projeto da igreja em si, mas é daqueles irmãos da igreja, vai fazer esse trabalho social na comunidade ou no bairro da sua cidade pequena. Quanto mais pessoas com formação você tiver, melhor. Mas também você vai precisar daquele sujeito que faz carvão, você vai precisar daquele sujeito que capina o quintal, você vai precisar daquele sujeito que é pedreiro, você vai precisar do ajudante. Ou seja, a igreja ela é feita desta comunidade de pessoas onde todos trabalham e se ajudam. E nenhuma destas profissões lícitas são menos ou mais importantes. Quando elas se juntam, elas unem o corpo de Cristo e fazem a igreja mais forte, mais coerente e mais consistente na comunidade em que ela está inserida. Seja uma congregação lá no interior, na zona rural, seja uma igreja de uma cidade de 5, 10 mil habitantes ou de uma metrópole como de São Paulo. Você tem que entender que todo mundo ali tem, de alguma maneira, condição de fazer o trabalho do Senhor. E às vezes o Senhor está chamando essa pessoa exatamente com a profissão que ela tem, para acrescentar ali dentro da igreja, tá? Isso você tem que ter em mente. Vamos então passar adiante. A obra missionária não é um reduto de preguiçosos. E aqui, não te desespera, eu não estou chamando vocês de preguiçosos, não. Mas há muita gente encostada, e aí eu não falo de MPFA, estou falando agora de modo geral. Há muitas pessoas encostadas na palavra de Deus, no púlpito, na sombra da casa de Deus, comendo e bebendo com dízimos e ofertas, mas não faz nada para a glória de Deus. E muitas vezes ainda atrapalha. Então estas pessoas
Quem está nestas condições tem que desencostar, porque não vai ter resultados. O que nos leva a uma pergunta: quanto tempo trabalha um pastor? Vamos lá. Pastores são professores, né? E o professor, ele trabalha só dentro da sala de aula? Não. O professor, ele trabalha dentro da sala de aula aplicando aquilo que ele já preparou há algum tempo atrás. Esse material aqui mesmo que eu estou transmitindo para vocês, eu comecei a escrevê-los no mês de outubro. Eu nem sabia se ia para o curso teológico, nem tinha falado ainda com o servo de Deus, pastor Valmir, mas como eu disse a vocês lá na primeira aula, são coisas que eu aprendi ao longo da vida e eu passei a escrevê-las para mim. Eu preciso disso. Eu preciso escrever, porque quando eu escrevo, eu organizo as ideias. Aliás, fica a dica para você aí também, tá? Quando a gente lê, a gente adquire muita informação, mas essas informações elas ficam muito misturadas. Quando você escreve, elas se tornam mais consistentes, elas se tornam mais coerentes. Você vai revendo, vai reescrevendo, você vai mudando de ideias, mas a cada dia vai progredindo. Então, comecei a escrever esse material e creio que foi da vontade de Deus que está chegando até vocês. Então, foi um material que foi preparado anteriormente e agora está sendo aplicado na sala de aula a vocês. Então, o pastor, como professor, ele precisa entender isso. Ele tem que trabalhar, como disse Paulo a Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. O trabalho do pastor não é só abrir a igreja meia hora antes de começar o culto e ficar meia hora depois do culto ainda conversando com os irmãos. Não. O trabalho pastoral, ele é um trabalho que se divide pelo menos em duas áreas. Você tem o coletivo, como está aqui mostrado no slide, que são as liturgias que você faz no templo, os encontros coletivos, seja os cultos dessa mesma liturgia, ou culto ao ar livre, culto nos bairros, nas congregações, evangelizar, atender os membros quando necessitam e atender as demais necessidades de assistência espiritual, né? Na visita a um hospital ou no presídio, ou capelania, o que quer que você faça. Então, eu coloquei aqui na coluna do trabalho coletivo. Então, o pastor ele precisa ter o entendimento de que esse é o trabalho dele, que ele faz em frente às pessoas, é o trabalho que é visto, né? E é o que a gente procura muitas vezes, principalmente quando a gente está iludido com a ideia de reconhecimento, de aplausos e tal. Mas tem a parte de ordem pessoal, que é a oração. Tá? As pessoas não precisam ver você orando. É importante você chegar no culto com antecedência e ficar ali em oração. Isso é muito importante, porque a sua própria vida é edificada e também você vai influenciando a igreja a orar também. E presta atenção, não é ser visto pela igreja, é influenciar a igreja a orar. Tá? Aí você tem os estudos que você precisa estudar. Nesse sentido aqui, é aprender mesmo. Você vem para uma etapa dessa do curso teológico, você passa aqui 12 horas estudando por dia, 16 horas estudando, e aí você volta para casa, pega essas apostilas, joga lá dentro de uma caixa ou em algum lugar que fica lá pegando pó e nunca mais lê. Não, pega essas apostilas, compara com as que tu já tem, busca mais informação, estuda o ano todo, tá? Para que você possa ter mais conhecimento e escreve para poder concretizar as ideias. E tem a preparação do conteúdo de qualidade para a edificação da igreja. E aqui tem uma questão importante. Alguns anos atrás eu fiz um outro curso e eu pensei, esse curso vai ser moleza, porque eu já tenho o curso teológico do MPFA, então eu já sei muita coisa. E também é um curso que, à medida que eu for estudando, já vou aproveitando esse conteúdo para ir repassando para a igreja. Só que não. E esse é um erro que muitas pessoas hoje em dia cometem. A internet tem toneladas, terabytes
de vídeos, de aulas de teologia. E aí você vai lá, assiste, anota e joga para a igreja. Não é assim que funciona. A preparação do conteúdo de qualidade para a igreja vem primeiramente do alto e depois daqui. É aquilo que você tem acumulado ao longo da vida, que você vai sentir na direção de Deus que a tua igreja necessita. Não adianta nada você ficar pegando o conteúdo e jogando para a igreja de qualquer jeito. Compra lá um livro de 300 sermões. Não vai adiantar nada. Tem que aplicar aquilo que tu vem aprendendo, que tu vem desenvolvendo. E a igreja também percebe o nosso progresso espiritual e também de conhecimento. Você deve se atentar também a isso. Não precisa provar nada para ninguém, mas precisa oferecer da melhor maneira possível esse conteúdo. E isso é pessoal. Orar, estudar e preparar conteúdo de qualidade para a igreja é um trabalho que você não faz publicamente. As pessoas dificilmente vão perceber que você faz isso, a não ser quando elas te fizerem uma pergunta e você não souber responder, ou quando elas pedirem oração e a gente orar sem unção por elas. Aí elas vão perceber com certeza que nós falhamos nessas tarefas invisíveis, né? Invisíveis a eles. Então, vamos aqui às conversas escusas, né? Quando se trata do trabalho do obreiro. Hoje eu não vou não, porque hoje eu tô meio ruim, sabe? Gente, adoecer, todo mundo adoece. Todo mundo, em algum momento, adoece. Às vezes você não está se sentindo bem emocionalmente. E aí é uma coisa que tem que cuidar da sua saúde emocional, espiritual. Tem que cuidar. Tem que buscar ajuda, né? Se for de ordem espiritual, pastor presidente, né? Ou então um dos pastores que já são mais experientes com quem você convive, pode conversar, mas também tem coisas que você deve se dirigir à direção do ministério. Pastor presidente, olha, eu estou oprimido ou estou passando por um problema tal e tal e eu preciso de aconselhamento, preciso de oração e preciso de aconselhamento. E aí, espera em Deus e nele para que esse trabalho seja feito. Mas às vezes é uma questão de saúde, né? O pastor brinca às vezes que é verme, né? Pode ser a verme, mas não é só o verme. Às vezes é um problema emocional e aí você precisa fazer um acompanhamento, de repente com um psicólogo, ou uma questão mesmo de saúde física, né? Um problema hormonal, e os hormônios alteram muito a saúde mental da pessoa, pode ser um problema hormonal. É importante que você procure essa ajuda. Tirando isso, vem a preguiça. A preguiça é o pretexto, né? Você não pode usar a desculpa de que não está bem como um pretexto para encobrir a preguiça. Então, a gente incorre quando faz isso no erro de Ananias e Safira, que eu coloquei aqui. Qual que é o erro da Ananias e Safira? É a mentira e o roubo. Por que a mentira e o roubo? Porque você, pensa aqui no caso dos pastores do MPFA. São pastores, gente, que, vamos lá, estão estudando, vocês estão fazendo a etapa do curso teológico por conta do ministério, obra missionária e subvenções das igrejas. Então o pastor, ele estuda por conta do ministério, das subvenções, ele é enviado ao campo pela obra missionária, lá ele é pago com contribuições da obra missionária e os dízimos e ofertas que vêm dos irmãos. E muitas vezes, irmãos que ganham muito menos do que este pastor vai ganhar na igreja. E aí, esse pastor usar a justificativa de que não estou bem, estou meio assim, para não trabalhar, ele está mentindo porque ele não está doente e está roubando porque ele está recebendo uma coisa da qual ele não é digno. Ele não é digno. E aí vem a questão. A gente critica muito, a gente cai para cima do pessoal que pega atestado médico para não trabalhar. A gente critica quem
dissimula na perícia médica para receber, né, um benefício que a pessoa não deveria estar recebendo. E por que Deus entenderia ou aceitaria esse tipo de procedimento na sua igreja? Como é que a nossa ética, como cidadãos, como civis, é tão árdua e tão dura com quem faz esse tipo de coisa com o governo, e ela não é tão rígida assim com quem faz esse tipo de coisa com os dízimos e ofertas da igreja? Então, se está ali, é para trabalhar. Pensa no pessoal em São Paulo. Vou falar aqui em São Paulo, mas aí Teresina não deve ser muito diferente, né? Parnaíba nem tanto, mas Teresina, Brasília, São Luís, as pessoas vão trabalhar aqui em São Paulo 2, 3 horas para ir e 2, 3 horas para voltar. Pensa aí, são 6 horas perdidas por dia. E ali elas vão trabalhar 8 horas, 10 horas quando faz hora extra, para poder depois voltar para casa. E no final do mês, elas vão entregar o dízimo e a oferta. E o que vai acontecer? Pagar as despesas da igreja, dentre elas, o salário do pastor. Será que se nós pegarmos as horas que nós trabalhamos, pensa aí, por semana ou por mês, chega perto das horas que aquele irmão, aquela irmã dizimista trabalhou? Será que a gente tem a disciplina de assinar o ponto? Não lá numa maquininha que você põe a digital, mas de pensar, o dia já amanheceu, eu já deveria estar no batente trabalhando para o meu Senhor? Porque a coisa é bem mais séria, meus irmãos. Olha isso aqui. Os vocacionados devem orar como escritor de Provérbios. Leia aí comigo. Bora ler todo mundo junto, vai. Fica aí de pé na sala. 2 coisas te pedi. Tá de pé, né? Vamos lá. 2 coisas te pedi, não as negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão de minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, a preocupação aqui do escritor é que se ele tiver de mais, as coisas vão dar errado. Se ele tiver de menos, também pode dar errado. E nós, obreiros, o que nós podemos fazer, né? Nós temos de mais, nós temos de menos, nós estamos sempre insatisfeitos, como que nós estamos? A gente deve orar com sabedoria diante de Deus para que a gente possa lidar com isso com entendimento. Voltando ao slide, a gente tem aqui: não podemos esquecer que temos o mais rigoroso fiscal, o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa, irmãos. Não dorme, não se distrai, não aceita suborno, não pode ser manipulado por nosso fingimento e age com rigor e justiça. Isso não apavora vocês? Aqueles que estão procedendo retamente não tem por que se preocupar. Mas quem está apenas encostado, tentando desfrutar da sombra do Onipotente, sem servi-lo, pode ter grandes problemas, porque o Espírito Santo é justo. Então, quando nós deixamos nossa vida passada, né, a gente fala que é nossa, mas não é nossa, a vida é do Senhor. E nós que nos entregamos à obra, principalmente, não devemos nos render às artimanhas desse mundo para ficar aí dissimulando e vivendo às custas do reino de Deus, sem fazer nada para o reino de Deus. É importante que a gente tenha isso em mente. O que nos leva, então, ao nosso próximo tópico, que é a vida e obra no campo missionário. Em Mateus 19, 27, Pedro faz uma pergunta.
Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Esta é a pergunta que muita gente faz quando é chamado para a obra. Quanto que eu vou ganhar? Isso é uma pergunta sábia? Bom, vamos lá. Filipenses 4. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ora, é preciso a gente pensar aqui que isso é ensinado muitas vezes de maneira errada. Esse pensamento de Paulo, ele está dizendo que a vida e a obra de obreiro é de sofrimento? Não. Ele está dizendo que a vida e a obra dele como obreiro tem sofrimento. É diferente. Então a pessoa pega muitas vezes e tenta convencer. Olha os estereótipos lá que eu falei da primeira aula. Ah, vai sofrer. Ah, não vai receber salário. Ah, vai ser maltratado pelo pastor Valmir. Ah, os irmãos não valorizam você quando você faz a obra. Você se doa para uma igreja e a igreja não te reconhece. Olha, você está na profissão errada, meu querido. Esse não é o tipo de profissão para você. Então as pessoas interpretam muitas vezes essas palavras de Paulo aqui como sendo o quê? Diz, olha, não digo por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Então esse já é o primeiro passo. Estou na dependência de Deus? Estou. Estou andando corretamente? Estou. Então eu preciso pensar que é importante estar contente. Mas ele diz que sabe estar abatido, sabe ter abundância, né? Ele foi instruído a ter fartura e a ter fome, a ter abundância e padecer necessidade. Aí você, mas então a obra é um sofrimento, né? A obra é um martírio, a obra é uma penitência que o pastor tem que pagar. Não, isso é coisa daquela outra religião lá, eles que pagam penitência. Nós fomos chamados para receber os mistérios de Deus e para experimentar os privilégios. Quais são os privilégios lá que ele disse, que eu já citei, que tem coisas que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, mas são coisas preparadas para aqueles que amam a Deus. Então, eu preciso entender isto, que não é só sofrimento, mas tem sofrimento. Nós vamos falar mais sobre isso também daqui a pouquinho. Mas você precisa ter estas convicções aqui. A obra, a vida, né, do obreiro é uma vocação definitiva, ou seja, Deus não te chamou para fazer um bico na obra. Deus te chamou para servir definitivamente. O chamado é irrevogável, ou seja, não tem, da parte de Deus, não tem contrato, você vai continuar, né, servindo a Ele, se depender dele. E a vida pastoral é vitalícia, ou seja, é para sempre. E aqui eu queria me deter mais um pouquinho, por quê? Porque quando se trata de questão financeira, o que muitas pessoas fazem? Na hora que os desafios aumentam, que as coisas apertam, a tendência da pessoa é comparar a vida dela com a vida de quem está lá fora servindo no mundo secular. E é bem aí onde muita gente se perde. Por quê? Porque ela começa a achar que as pessoas que trabalham para o mundo estão vivendo melhor do que elas que trabalham para Deus. Quem pensa assim jamais vai ter êxito, porque está olhando para trás, porque está fazendo uma comparação injusta e incrédula. Essa que é a verdade. Então, cuide da sua vida financeira, ore pela sua vida financeira, mas não caia na tentação de comparar com o mundo. Pode ser que esse pensamento venha, mas se esse pensamento vier, você não pode simplesmente pensar, eu não... agora eu pequei,
eu desobedeci a Deus. Não, o pensamento ele vem. Agora você não pode jamais alimentar esse pensamento, tá bom? Então vamos aqui passar adiante para a gente terminar. Vida polivalente. Pastor de tempo integral, porém vida polivalente. Aí aqui vem o seguinte: vida pastoral não é só abrir a Bíblia no culto, falar algumas coisas diante da Assembleia presente e tomar cafezinho na casa dos membros da igreja. Eu já falei muito lá atrás sobre as diversas ocupações que você pode ter, mas às vezes o obreiro ele se sente entediado disso aqui, de ir para a igreja, fazer uma tarefa, voltar para casa, vai para a igreja, faz uma tarefa, um culto, volta para casa. Gente, que falta de imaginação. Vai escrever um livro, vai escrever revista de escola dominical, vai escrever boletim semanal para a sua igreja, cria um curso para jovens fazerem nos bairros, nas comunidades, nas congregações. Publica um livro, escreve um livro, vende esse livro e ganha dinheiro com ele. Você não vai deixar de fazer a obra para se dedicar a um projeto pessoal de escrever um livro. Mas você precisa ter imaginação. Planta uma horta comunitária com os irmãos. Eu sei que mora na cidade pequena, na zona rural, que tem muito espaço. Faz uma horta, faz um projeto comunitário com os irmãos para doar os alimentos dessa horta para um orfanato, para um negócio. Você vai promovendo, né? Que falta. E assim, se a gente sair caminhando pela rua, a gente encontra pessoas para serem evangelizadas. Agora, como é que um obreiro pode ficar entediado no reino de Deus? Misericórdia, meu irmão. Eu quase perco a paciência aqui agora. Porque isso me irrita. Porque eu não tenho tempo. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Ainda invento aqui acolá de fazer faculdade. Como é que eu não consigo ficar entediado? Me falta tempo, me faltam horas no meu dia para me conseguir, né, fazer o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. E tem uns hobbies ainda que a gente sonha, que a gente quer, e a gente não consegue. Então, o tédio é culpa sua, né? A criatividade é uma coisa que você treina, mas o tédio é culpa sua. E aí, você precisa desenvolver vários projetos. Pode ser na sua vida pessoal, né? Pode ser na sua família. Né? Qual projeto que você tem com seus filhos? Qual projeto que você tem com sua esposa? Com a igreja? Com a sociedade? Que tipo de pessoa é você na sociedade em que você vive? Você se envolve na sociedade aí? Você tem tentado fazer alguma coisa na sociedade aí? Agora, eu tive uma experiência agora nesse final de ano. Uma coisa simples, básica, não é nada relevante demais, mas que me fez pensar muito. Uma pessoa da faculdade me perguntou assim: você teria alguém conhecido aí, um líder de comunidade que receberia uma doação de livros? Porque eu faço parte de uma entidade que recebe doações de livros e distribui para comunidades. Como a nossa igreja fica mais na periferia, então eu fiquei pensando, eu vou pensar e eu te falo. E eu cheguei em casa e fiquei pensando, peraí, eu vou pensar, eu sou um líder. Eu sou líder da minha comunidade. Então, de duas uma, ou eu levo alguém até essa pessoa para fazer essas doações, era um livro secular, literatura, poesia, essas coisas. Ou eu levo alguém até essa pessoa, ou eu pego esses livros e distribuo. Eu fiquei pensando em alguém aqui em volta que se importaria com esse tipo de projeto, que pensaria em fazer alguma coisa, e não me veio ninguém à mente. Eu mandei mensagem para a pessoa, falei, olha, eu vou pegar os livros e eu vou me responsabilizar para distribuir os livros. Por quê que eu fiz isso? Porque, primeira coisa, se eu não fizesse nada a respeito, eu estava transmitindo para ela 2 ideias. Primeiro, que eu não era líder da minha comunidade. Segundo, que eu não conheço nenhum líder da minha comunidade. Ou seja, um caso ou outro é um fracasso, é um desastre. Eu sou simplesmente uma pessoa anônima, sem futuro e sem relevância alguma na minha comunidade. Foi isso que me veio à cabeça. E acredite, muitas vezes, é isso que a gente faz todos os dias. A gente transmite para as pessoas à nossa volta a ideia de que somos um ser irrelevante. A gente sabe ir lá na frente da igreja, falar um monte, ensinar um monte, criticar um monte,
mas a gente não sabe ser relevante e nem transmitir uma mensagem implícita, como neste caso que eu contei aqui agora. E eu não estou falando isso aqui, não é para acusar vocês não, estou falando de mim agora. Né? Muitas vezes a gente se promove como ser irrelevante da comunidade em que nós estamos. E aí o evangelho que está em nós, né, uma delícia, né, a mais alta riqueza e beleza que é o evangelho de Cristo, fica uma coisa inodora, fica uma coisa sem sabor. Por quê? Porque a gente é uma vida sem sabor. Eu queria falar sobre isso em uma outra oportunidade, mas me veio aqui por causa desse slide que traz a questão da pessoa ser relevante, tanto como ser a sua vida pessoal, como a família, como a igreja, como a sociedade. E é isso, é ser polivalente. É você fazer várias coisas, servir para várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que você tem que pensar na sua condição de obreiro, tá bom? Nesta condição de obreiro, eu quero indicar para vocês um livro, que é esse aqui, que é William Carey, Fiel Testemunha. A Vida e Obra de William Carey, de Timothy George. É da editora Vida Nova. Esse sujeito aqui é uma das biografias mais incríveis que eu já li, tá? Esse livro aqui eu não li, eu li a biografia dele no que está sugerido aí na nossa bibliografia, que é Heróis da Fé, só que lá está resumido. Aqui tem cartas dele também, alguns arquivos, mas se você lê a biografia desse homem e vê o quanto que este homem foi relevante na Índia, ele era um inglês, se tornou relevante, depois se eu tiver oportunidade eu vou falar mais sobre ele. Mas leia este livro, ou a biografia dele em algum outro lugar, mas leia, para você saber o quanto você pode se tornar relevante. Então vamos à nossa atividade para a gente terminar? Leia Provérbios 30, do 7 ao 9 e responda: qual deve ser a perspectiva do servo de Deus, pastores e membros, quanto à vida financeira? Resposta pessoal de 5 a 10 linhas e os critérios para enviar são os mesmos até segunda-feira. Eu falo pastores e membros porque a gente restringe muito tudo isso que eu tenho falado aqui aos pastores e missionárias, mas não é só na vida deles. O crente, de modo geral, deveria ter essa perspectiva do reino de Deus, que foi a pergunta que a gente fez lá no começo, tá bom? Então, eu fico por aqui com esta aula. Agora nós passamos, né? Foi quase uma hora falando, por isso que eu falei na primeira aula para vocês aproveitarem, para fazer as leituras e para responder as atividades, para conseguir fazer dentro do prazo, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Tchau!